Bom, pessoal, para encerrar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre as notas explicativas, tá? E afinal de contas, o que são as notas explicativas, tá? As notas explicativas, elas são informações adicionais às apresentadas nos quadros das demonstrações contábeis. Então, o objetivo delas é justamente esse, é de complementar, né, as lacunas que podem ter ficado aí nas demonstrações contábeis. Então, elas vêm para justamente fazer isso, complementar, tá? Além disso, elas são consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis. Então, mais do que complementar as demonstrações contábeis, elas são demonstrações contábeis propriamente ditas. Tá? Elas fazem parte do conjunto completo das demonstrações contábeis, tanto para a Lei 6.404 quanto para o CPC 26. Tá? Além disso, elas têm como objetivo facilitar a compreensão das demonstrações contábeis a seus diversos usuários. Então, muitas vezes você não consegue entender um determinado item da demonstração contábil, e aí, lá nas notas explicativas, há uma descrição detalhada do que seria aquele item. Tá? É o que a gente chama até de referência cruzada que ocorre. Por exemplo, você vai lá no balanço patrimonial e aí lá tem um códigozinho, alguma letra, e aí aquela referência, aquela letra, aquele código, ele vai estar melhor explicado, minudenciado ali, né, nas notas explicativas. Então, você pode visitar lá as notas explicativas e identificar o que é aquele item específico, tá? E como que ele está sendo representado ali, qual foi a base de mensuração que foi adotada pela empresa. Tá? Além disso, eles também, as notas explicativas, elas englobam informações de qualquer natureza que sejam exigidas pela lei, por normas contábeis, e informações relevantes que não são evidenciadas, né, suficientemente, ou que não constam nas próprias demonstrações contábeis. Então, alguma informação que, por vezes, não tem como ser apresentada na demonstração contábil, por não atender os requisitos de reconhecimento, por exemplo, um passivo contingente, por mais que ele não seja evidenciado no balanço patrimonial, ele, consequentemente, será evidenciado, né, nas notas explicativas. Tá? Então, mesmo não constando nas demonstrações contábeis, perdão, mesmo não constando nas demonstrações contábeis em si, ele vai aparecer lá na nota explicativa, certo? Bom, as notas explicativas, elas devem apresentar informações acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas. Então, por exemplo, se aquela entidade ela utiliza o valor realizável líquido para estoques ali, então aquilo vai ter que ser evidenciado nas nossas explicativas, eu vou ter que falar aquilo ali, tá? Se, por exemplo, eu estou utilizando o método de controle de estoque, por exemplo, eu estou usando o PEPS, ou então, e aí eu resolvo alterar para a média ponderada, tá? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que falar que eu fiz isso, tá? Nas notas explicativas. Eu tenho que explicar para o usuário que aquilo ocorreu para que ele possa estar munido suficientemente de informações para poder tomar suas decisões, certo? Além disso, as notas explicativas devem divulgar a informação requerida pelos pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações do CPC que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis. Então, nos diversos pronunciamentos técnicos, né, especialmente o CPC 03, que trata da demonstração de fluxo de caixa, e o CPC 09, que trata da DVA, tá? Eles vão falar o que tem que constar nas notas explicativas. O CPC 26 também vai falar lá o que tem que constar nas notas explicativas acerca do balanço patrimonial, acerca do DRE, tá? Então, elas devem observância, então, né, na elaboração dessas notas explicativas a esses normativos. Deve também prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão. Então, esse papel que ela exerce aí, né, de suprir essas lacunas que podem ter eventualmente ficado aí somente com as demonstrações contábeis, pessoal. E como que é a estrutura e o conteúdo dessas notas explicativas? Bom, eu encontrei esse quadro aqui, bastante bacana, que é o que eu vou utilizar aqui para explicar para vocês aqui. Se fosse para dividir ela numa estrutura, teria 4 grandes grupos aí que seriam esses daqui, coloridos aqui, tá? E divididos essas informações, tá? Então, informações gerais. Essa parte de informações gerais das nossas explicativas deve ser dito o quê? A natureza jurídica da entidade, se ela é uma sociedade anônima, se ela é uma limitada, se ela é uma entidade com fins lucrativos, se ela é sem fins lucrativos, tá?
domicílio, onde que é o domicílio da entidade, tá? Onde fica sua sede, qual que é o foro competente para julgar os litígios acerca das relações por ela figuradas, tá? A natureza das operações e principais atividades que aquela entidade desenvolve, a declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis. Então, todas essas informações pertinentes à entidade devem ser divulgadas ali nas notas explicativas. Além disso, deve ser também apresentado um resumo das políticas contábeis significativas, onde deverão constar as bases de mensuração utilizadas, utilizou custo histórico, utilizou valor presente, utilizou valor justo, enfim, independentemente da base de mensuração, ela deve ser destacada aqui nas notas explicativas. As novas normas e políticas contábeis que foram alteradas, tá? Então, houve uma alteração numa determinada norma que obrigou a empresa a reconhecer de um modo diferente uma determinada despesa, ou um determinado item do balanço patrimonial. Aquilo deve ser destacado nas notas explicativas, tá? Se houve também alteração na política, tá? A empresa resolveu alterar a política contábil dela de reconhecimento de determinado item, também isso deve ser evidenciado, tá? Nas notas explicativas. Além disso, ela tem um outro grupo lá dentro da sua estrutura que trata das informações de suporte e detalhamento. Nessa parte da estrutura, deve ser apresentado os itens das demonstrações contábeis pela ordem em que cada demonstração e cada rúbrica sejam apresentadas. Tá? Então, deve ser feito lá, por exemplo, o que tem no disponível? Eu tenho que descrever, tá? Detalhadamente o que vai constar lá no disponível, o que eu considero para aquela determinada empresa como disponível. Tá? Além disso, no último tópico aqui da estrutura, tem-se as outras informações que, porventura, sejam relevantes. Tá? E aí lá vão constar os passivos contingentes e os compromissos contratuais não reconhecidos, os objetivos e políticas de gestão de risco financeiro da entidade, os pressupostos das estimativas que foram realizadas, o reconhecimento de possíveis inconformidades que possam haver ali nas demonstrações contábeis, tá? Os ajustes decorrentes de omissões e erros de registro ali em consonância com o CPC 23. Basicamente, sobre notas explicativas é isso. Então, para concluir, na aula de hoje tivemos a oportunidade, então, de estudar a importância, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis na mensuração do desempenho da entidade, tendo em vista, em um momento futuro, passamos a análise de cada uma delas, tá? Então, essa unidade que como eu falei no começo da aula, ela vai tratar da análise financeira da empresa, mas para analisar financeiramente a empresa, é necessário que tenhamos uma noção, pelo menos que básica, né, das demonstrações contábeis das empresas. Então, eu aproveitei essa aula de hoje justamente para a gente retomar alguns conceitos ali, né, de contabilidade, tá? Apenas, né, de forma ali a rememorar na cabeça de vocês aí, que provavelmente muito do que foi dito na aula de hoje vocês já têm conhecimento, vocês já viram em algum momento no curso. Então, basicamente é isso, é retomar essas informações para que a gente possa partir aí, ter o melhor proveito possível das aulas aí a seguir, que nós faremos basicamente uma análise de demonstrações financeiras agora no nosso curso. Tá? E, nesse sentido, os conhecimentos trazidos à baila nesse encontro, eles serão fundamentais para a continuidade no nosso aprendizado na análise financeira das empresas. Então, como eu havia falado, a contabilidade é um instrumento importante do controle das empresas. Tá? Então, justamente com vistas nisso, tá? Que a gente precisa ter um conhecimento ali, né, consolidado, um conhecimento bacana ali, tá? Sobre essas demonstrações contábeis para poder facilitar o nosso estudo agora a seguir, tá? No qual a gente vai tratar dessa análise das demonstrações contábeis, tá? É basicamente esse o objeto de estudo dessa unidade 6, pessoal. Então, acho que por hoje é só. As referências bibliográficas aqui, utilizadas na aula de hoje, tá? Obrigado a vocês que ficarem até o final. Se o pessoal tiver dúvida aí, podem encaminhar aí pelo chat ou pelo WhatsApp, tá?